Bom dia a todos, meu nome é Carla Fontes, como vocês já me conhecem, estou aqui para defender o meu trabalho de conclusão de curso, que é o livro Marcas de uma Vida, Histórias que se cruzam na Rota da Esperança. No livro eu trago a história de 9 mulheres, onde algumas estão aqui presentes, que tiveram, têm, conviveram e ainda convivem com o câncer. O momento em que eu decidi escrever esse livro iniciou há exatos 3 anos atrás, em 29 de março de 2016, durante uma disciplina de fotojornalismo com a professora Grace, aqui presente. Essa é a capa do livro, onde eu trago a história dessas mulheres que, com muita dificuldade, enfrentaram certos dilemas na vida, como qualquer outra pessoa que convive com uma doença e que sabe que em algum momento pode chegar a falecer devido à falta de tratamento adequado aqui no estado de Sergipe. Bem, na época que eu fiz o primeiro ensaio para a apresentação do que resultaria no livro, eu queria mostrar para as pessoas que o câncer, ele é uma doença, sim, que mata, que leva ao chão, que em determinados momentos abala não só a pessoa, mas a família como um todo. Então, eu trouxe como objetivo a rememoração, a importância dos exames preventivos, mas também que há sempre vida após o diagnóstico dessa doença. Durante o processo de produção, eu, junto com o professor Carlos Eduardo Franciscato aqui presente, pensamos bastante, e agora? O que nós queremos abordar nesse livro? Vamos abordar a morte em si, por conta do câncer, ou vamos abordar que a vida continua? Eu, junto com o professor, decidimos abordar as duas questões, porque essa moça que está aqui na capa do livro, a Thaíse, ela faleceu. Ela faleceu com um câncer de pulmão. Mas outras mulheres, como vocês que estão aqui presentes, sobreviveram, lutaram e continuam lutando para chegar até onde estão. Bem, inicialmente o trabalho era para ser, as entrevistas eram para ser realizadas no Hospital de Urgência de Sergipe. Porém, por dificuldades que tive, documentos que o hospital me solicitou, muita burocracia, não aconteceu essa visita no hospital. Eles não me liberaram. Então, daí veio a ideia. Vou na Associação do Grupo Mulheres de Peito. Na associação, eu convivi com essas mulheres que estão tendo as histórias contadas nesse livro durante 2 meses. Lá eu conheci a história de vida de cada uma delas. Lá eu conheci o que é realmente a felicidade. O que para essas mulheres era a felicidade. Então, após conhecer o espaço, eu comecei a conversar. Comecei a tentar descobrir o que se passava dentro dessas mulheres após a descoberta dessa doença. O que elas enfrentaram para chegar até onde estão. Depois do conhecimento do perfil dessas mulheres, junto com o professor, nós fizemos a seleção, de acordo com o que eu abordaria no livro. Então, o que era que eu queria contar? Eu queria contar desde o momento da descoberta até o momento da superação, mas passando também pelo momento da morte. No livro, eu trago a morte no capítulo do meio. O livro iniciou assim, em preto e branco. Eu trago ele todo nesse formato. Por quê? Porque o branco, para mim, é a felicidade, é a leveza da alma. É o que essas mulheres buscam. E no preto eu encontrei um sentimento de melancolia. Um sentimento de luto para quem perdeu seus familiares. E o capítulo da morte ficou no meio do livro. Por quê? Hoje nós estamos vivos. Amanhã ninguém sabe. Assim é quem convive com o câncer. A pessoa hoje está aqui,
mas amanhã ela não tem a certeza se ela vai estar. Então eu abordei o capítulo da morte no meio do livro, trouxe as páginas assim, todas em preto, e contei a história de duas mulheres que eu conheci em 29 de março de 2016, a Alice Ramos e a Thaís e Daiane, que infelizmente hoje não estão aqui. As demais histórias, também com capítulos em preto e branco, trazem momentos que muitos de vocês compartilharam, vocês, mulheres que tiveram câncer, que ainda têm o câncer, compartilharam. O momento da descoberta, o que foi que vocês sentiram, como foi que vocês reagiram, quais as maiores dificuldades que vocês tiveram. Aí vocês me perguntam, Carla, por que você trouxe câncer num TCC de jornalismo? Eu trouxe o TCC com um tema voltado ao câncer no jornalismo, porque é algo que a gente não escuta diretamente no jornalismo. A gente liga a televisão, só vê lá, máquina de radioterapia quebrou, faltou medicamento de quimioterapia. E essas mulheres, quem é que vai saber a história delas? Quem é que vai saber o que essas mulheres passaram? Só elas. Então, como contar a história dessas mulheres em um livro-reportagem? Como contar dentro do jornalismo a história de vocês que estão aqui, sobreviveram e continuam lutando? Eu, até pouco antes de começar a escrever o livro, só vi as notícias dessas mulheres reivindicando na TV. Porque o câncer não espera. E quem pode esperar? Quem vai conhecer a história de Thaís? Quem vai conhecer a história de Dona Ana de Cássia? Quem vai conhecer a história de Rosália e de tantas outras? Ninguém. Essa história vai ficar para elas, para a família delas. Então, logo após fizemos a seleção dos perfis, pensamos, e agora? Como é que vamos contar essa história de uma maneira jornalística para quem vai ter acesso ao livro? O livro ele é narrado todo em primeira pessoa, nessa parte onde eu falo sobre a descoberta. Nesses momentos, não só na descoberta, mas em outros capítulos, como o medo, em cada capítulo eu trouxe uma narrativa em primeira pessoa. Para quem for ler, quem tiver acesso ao livro, chegue e se coloque no lugar dessa pessoa. O que eu poderia sentir num momento de medo? No momento em que eu sei que minha vida está sendo contada e a qualquer momento eu posso morrer. Nos demais, eu trago a história delas através de depoimentos que elas mesmas autorizaram. As entrevistas foram todas feitas em uma pequena sala na Associação do Grupo Mulheres de Peito, uma sala intitulada com o nome de Alice Ramos, uma das moças que está tendo a história contada aqui no livro. Uma sala pequena, de porta estreita. Vocês conhecem o espaço. Os demais não. Lá, as mulheres que estão aqui presentes abriram um pouco da vida delas para mim e me permitiram contar a história da vida delas para o mundo, para outras pessoas. O que essas pessoas precisam saber, o que vocês sentiram durante esse processo. Bem, as entrevistas, com exceção das entrevistas do capítulo da morte, onde eu trago a história de Alice e de Thaís, todas foram feitas na associação, com exceção dessas duas, que eu fui até a casa dos familiares para poder saber o que eles sofreram junto a essas mulheres quando descobriram a doença. Porque não é só quem tem a doença que sofre. Gente, quando a gente para ouvir a história, a gente se coloca no lugar do outro. A gente para e pensa, meu Deus, e se fosse comigo? E se fosse algum familiar meu? A mãe de Thaís, que está aqui presente, ela chorou, ainda chora, a perda da filha. Eu não posso negar que quando eu soube da história, quando eu soube do falecimento dessas duas mulheres, eu chorei. Eu só as conheci durante uma tarde.
depois que eu conheci a história delas a fundo. Vocês sabem quantas pessoas hoje em dia morrem de câncer por conta de falta de assistência? Ou talvez por um exame que adiou? Quantas pessoas? Gente, centenas. Centenas de pessoas morrem por não saber que tem a doença. Talvez também, muitas vezes, por falta de assistência mesmo dos órgãos competentes. Eu, vendo todas essas informações, eu ficava indignada. Não tinha condições de contar, de ver a história dessas mulheres e não contar. Quantas pessoas anseiam por terem as suas vidas em momentos tão difíceis, por compartilhar suas vidas em momentos tão difíceis? No livro, eu trago ainda trechos de músicas. Carla, mas por que trechos de músicas? Porque eram nas músicas que essas mulheres encontravam forças para continuar seguindo em frente. Em cada capítulo do livro, aqui vocês não vão conseguir visualizar, mas em cada capítulo do livro, cada uma delas tem um trecho de uma música. Mas Carla, foi você quem escolheu essas músicas? Não fui eu. Foram elas. Músicas que elas disseram fazer parte da história delas. No projeto gráfico do livro, eu busco trazer sentimento. E pergunto a vocês, o que vocês pensam quando vocês veem a foto de uma pessoa assim sorrindo e vocês não conhecem a história? Passa pela mente de vocês que essas pessoas têm ou teve câncer? Passa pela cabeça de vocês que essa pessoa, assim como qualquer outra, está dentro da sociedade, mas está sofrendo porque sabe que sua vida está sendo contada? Está sendo contada pelo tempo. Não é porque está sendo contada por um livro. É porque ela sabe que o tempo de vida dela está ali. Pode acabar a qualquer momento. Não é que nem a minha ou a de qualquer outra pessoa. Essas pessoas tiveram um diagnóstico grave. O que todas elas precisaram enfrentar? Ninguém sabe. Só elas. Nem mesmo os familiares, às vezes, sabem o que essa pessoa precisou enfrentar. Às vezes, os familiares da pessoa estão ali. Ela só está doente. E agora? O que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Quem cura é Deus. Às vezes, a pessoa diz: eu amo minha irmã. Mas aí, no momento da doença, essa irmã pega e não dá assistência. Que amor é esse? Quem são essas pessoas? Então, no livro, eu busco trazer todos esses sentimentos. Eu busco contar a história dessas mulheres de forma que fique dentro do jornalismo uma maneira de contar o sonho, contar o que essas pessoas viveram e mostrar que o câncer mata, sim. Ninguém está livre. Mas o câncer também tem cura, gente. Tem pessoas que não eram felizes e descobriram a doença e depois da doença, depois do diagnóstico, disseram: agora eu sou feliz. Porque eu sei que meu tempo está sendo contado. Eu sei que a qualquer momento eu posso morrer. E agora eu enxergo a felicidade. Então, quando decidimos trabalhar a história do livro-reportagem, pensamos: como é que vamos fazer? Quais as dificuldades que eu vou enfrentar? O que eu vou encontrar na história de vida dessas mulheres? Será que eu estou realmente preparada? Eu me perguntava a todo momento: será que eu estou preparada para poder contar a história dessas mulheres? Mas eu, como jornalista, eu não poderia me calar. Jornalismo não se faz apenas a pessoa chegando e dizendo: a máquina de radioterapia quebrou. Sim, o jornalismo é contar histórias. E por que não contar a história dessas mulheres? Existem várias maneiras de contar histórias dentro do jornalismo. E por que não através de um livro-reportagem? E por que não um tema da saúde? Por que não trabalhar o câncer dentro de um livro-reportagem? Esse foi o meu objetivo com o livro.
contar a história dessas mulheres e mostrar que sim, que existe felicidade, mesmo com um diagnóstico como câncer. Não vou dizer para vocês que foi fácil. Foi difícil. Foi difícil ouvir a história dessas mulheres, ouvir o que elas passaram e não me emocionar. Porque realmente, depois do câncer, depois que você passa por todo esse processo, é uma nova vida. Você se imagina... Quem tem a doença imagina que o quê? Vai morrer. Que o último momento dela de vida é aquele. Que ela pode morrer na primeira quimioterapia. Mas não. Estão aqui essas mulheres, essas que vocês veem nas fotos, para contar que elas estão aqui, venceram o câncer e que a história de vida delas não finaliza só em uma letra, em uma palavra ou em uma frase. O livro Reportagem Marcas de uma Vida, Histórias que se Cruzam na Rota da Esperança está aqui para mostrar para cada um dos presentes e para cada um que vai ter acesso ao livro que sim, existe vida depois de um câncer.